Entenda a função social da corrupção no Brasil. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, participou de audiência na Câmara dos Deputados e afirmou que há certeza de corrupção em contratos em que parlamentares recebem repasses de municípios. A Controladoria Geral da União, CGU, e a Polícia Federal investigam um esquema de venda de emendas parlamentares, nas quais deputados e senadores destinariam dinheiro público do orçamento a prefeituras em troca de um percentual do valor total. A informação foi dada pelo ministro da CGU, Wagner Rosário, em audiência na Câmara dos Deputados no dia 7 de outubro. Rosário disse não ter dúvida de que há corrupção na compra de tratores pelo governo via orçamento secreto, caso este revelado pelo jornal Estadão e que ficou conhecido como Tratoraço. Eu poderia gastar tempo e palavras descrevendo mais esse escândalo de corrupção, mas não vou. Sejamos francos, trata-se de mais um em meio a uma infinidade de casos que vêm à tona, que por sua vez são apenas uma pequena porcentagem em meio a um mar de casos de corrupção que permanecem debaixo do tapete. Apenas para situar os espectadores do vídeo na história, emendas são uma quantia milionária que cada congressista tem direito para destinar à sua base. É um dever do Poder Executivo repassar anualmente esse dinheiro que já está devidamente separado no orçamento. Ocorre que há denúncias que dão conta de que nossos nobres parlamentares estariam repassando esse dinheiro para as cidades em troca de um percentual de 10% voltando para o bolso deles. E isso é manifestamente ilegal. Mas o que este vídeo vai expor é por que sem a corrupção o nosso país é ingovernável. Isso mesmo, vamos expor aqui a função social da corrupção. E como, embora haja todo um discurso e leis pretensamente anticorrupção, todo o nosso sistema é desenhado para funcionar apenas e tão somente no interesse que os políticos e funcionários públicos de alto escalão têm de enriquecer. Vamos começar nossa argumentação citando o jurista, sociólogo e historiador Raimundo Faoro, escritor do importante livro Os Donos do Poder, Formação do Patronato Político Brasileiro. Portugal foi o primeiro Estado moderno a se formar na Europa. Não passando pelo estágio histórico do feudalismo, essa situação se deu graças ao estabelecimento precoce de uma monarquia que conseguia exercer o poder por si próprio, sem a ajuda da nobreza local. Mas, para conseguir governar o território, o rei precisou criar um corpo de funcionários públicos espalhados pelo vasto território. Nasceu aí o estamento burocrático de Portugal. Naquele contexto, esse corpo precisava ser extremamente personalista e agir como se fossem os donos do país, pequenos reis espalhados pelo território. Só assim eles conseguiriam manter o controle central. E isso era algo inédito, já que no Império Romano, por exemplo, o estamento burocrático era composto da nobreza militar romana. Até haviam nobres em Portugal, mas ao contrário dos demais países europeus que estavam no feudalismo, nas terras lusitanas o rei não via nos nobres uma barreira, um poder descentralizado com quem o monarca precisava negociar. Esse mesmo modelo foi replicado no Brasil, mas por algum motivo, aqui parece que essa cultura se tornou muito pior. Por causa disso, as elites locais se acostumaram a encarar o país e o aparato estatal como parte do patrimônio familiar. Por isso, em todas as nossas constituições, essa elite garantiu que poderia operar o sistema em favor de seu enriquecimento, e isso nos leva à Constituição de 1988. Segundo MacLuff Carvalho, no livro 1988, Segredos da Constituinte, a Assembleia Nacional Constituinte de 1987 estava majoritariamente preenchida por membros do Centro Democrático. O segundo maior grupo era a direita e, por fim, a centro-esquerda era o grupo minoritário. Ocorre que o então membro do PMDB, Fernando Henrique Cardoso, ficou com o cargo mais importante em termos de impacto direto no texto final, relator do regimento interno da Constituinte.
Nessa condição, ele tinha o poder de nomear vários cargos e, para um desses, nomeou o então deputado do também PMDB, Mário Covas, para o cargo que apontava os relatores das comissões. Fernando Henrique Cardoso e Mário Covas eram dois dos principais expoentes da social-democracia no Brasil, vertente socialista que contrastava com a maioria conservadora da Assembleia. Covas apontou, para as relatorias, nomes ligados à esquerda, e no final do processo instaurou-se uma polêmica, uma vez que o documento estava ficando com um aspecto social-democrata e progressista, a revelia da ideologia dominante na Assembleia, e por tabela, do eleitorado que havia eleito os constituintes, com uma visão mais conservadora de Brasil. Quando se instaurou a discórdia, a maneira que o presidente da Constituinte, Ulisses Guimarães, e os grandes líderes do PMDB e do então PFL utilizaram para evitar a paralisia do processo foi a tentativa de harmonizar desejos díspares com o objetivo de agradar todas as vertentes representadas. Disso temos exemplos como o inciso 4º do artigo 1º da Constituição de 1988, que trata ideias antagônicas como se fossem complementares. Outro efeito indesejado desse fato foi a confecção de vários dispositivos constitucionais dúbios em seu sentido. E, quando uma Carta Magna tem no seu texto muitos dispositivos que abrem margem para diferentes interpretações, dá-se muito poder ao intérprete dessa carta. No caso, o intérprete é o Supremo Tribunal Federal, que aqui trata-se de um poder ativo, criador, legislativo. Mas sabe o que não causava discórdia entre todos os partidos da Constituinte? O lastro legal para que o Estado tivesse o direito de se meter em todos os aspectos da economia do país, seguindo a seguinte lógica: poder criar dificuldades para poder vender facilidades. Por essa razão, a chamada direita histórica brasileira nunca se opôs ao dirigismo econômico nacional. Agora, tratando-se da relação institucional entre os poderes da República, a coisa fica mais interessante. Você sabia que nossa Constituição foi feita para um país cujo sistema de governo fosse o parlamentarismo? Basicamente, todos os partidos defendiam isso, exceto o PMDB, embora mesmo lá houvesse alguns caciques declaradamente parlamentaristas. Mas quando a manobra de dominação nada democrática de FHC bateu no ventilador, os nobres deputados se juntaram e mantiveram o presidencialismo. Mas não havia qualquer chance de um presidente governar o país sem recorrer ao despejo de milhões nas mãos dos congressistas. Um dos maiores erros do atual presidente Jair Bolsonaro, inclusive, foi aderir ao discurso anticorrupção, pois resistir à cooptação dos parlamentares é, na verdade, inconstitucional. Todo o sistema está desenhado para não haver coesão ideológica ou programática entre executivo e legislativo. E sem tal coesão, só sobra uma maneira de governar, a maneira Lula de relação governo e Congresso. Supondo que ele estivesse mesmo interessado em melhorar a economia do país. Afinal, não se deve confiar em políticos. Talvez, se Jair Bolsonaro tivesse, em primeiro lugar, se abstido de falar tanta bobagem e se meter em tantas brigas completamente inúteis e se focado 100% na agenda econômica no início do governo, poderíamos estar numa situação econômica menos pior agora. Se ele tivesse, principalmente, esquecido aquela ideia maluca de negociação com bancadas de interesse e tivesse simplesmente loteado a esplanada dos ministérios para o Centrão, talvez estivéssemos hoje numa situação muito melhor em termos financeiros. Sim, eu sei que nesse momento boa parte de nossos ouvintes estão me xingando de tudo quanto é palavrão, me achando um louco descarado e cínico. Mas por favor, se acalmem. Irei me explicar. Imposto é roubo e não importa o que se faça com o produto do roubo, ele não deixa de ser roubo. Além disso, a ciência econômica já provou por A mais B que nada que o governo possa fazer com seu dinheiro é melhor do que você mesmo possa fazer com ele. Por esse motivo é que não faz sentido o discurso anticorrupção. E por esse motivo também, um governo menos intervencionista é sempre menos pior que um governo mais intervencionista. Mas não tenha dúvidas, todo governo é ruim. Muitos chamam o anarcocapitalismo de utopia, mas o que é reiteradamente comprovado é que utópica é a ideia de um país com políticos honestos. Estado só atrapalha, mas ele atrapalha menos quando ninguém o vê como o que ele não é. Algo respeitável e funcional. O sistema foi feito para ser da forma como ele é, e ele funciona perfeitamente para o propósito com que foi criado, roubar os indivíduos ao máximo.
Por isso, não lute contra a corrupção. Lute pelo fim do Estado. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi sugerido por Dongu Anosekai, escrito por Atos Henrique, revisado por JJ Liber e narrado por mim, Quintessência. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!